Minha cara, minha nobre família conquistense, muitos internautas, blogueiros que ficam nos cobrando um comentário, outros até cobrando uma reportagem sobre o grande evento que ocorreu em Vitória da Conquista, a reunião do PMDB. E é claro que nós nos resguardamos para não falar muita coisa, até porque verifiquei o livro de presença e lá estava anotado 237 pessoas. Mas, como se falou lá muito, que eram 40 delegações, se você multiplicar um carro com 4 pessoas, você vai encontrar aí 160 pessoas vindas, oriundas de outros lugares que não era Vitória da Conquista. Do povo de Vitória da Conquista mesmo, lá não apareceu. Claro que você pode dizer que o povo de Vitória da Conquista foi representado por algumas pessoas que lá estiveram. Entretanto, ninguém vai querer namorar Malu Mader e receber uma representante no lugar, não é verdade? Então você vai querer realmente o povo de Conquista, aquele cidadão que vota a liderança do interior. Não apareceu. Tivemos lá pouquíssimas pessoas apoiando o pretenso candidato a deputado federal de Vitória da Conquista, radialista Ezen Guzmão. Eu sempre falo radialista para não haver aquela confusão com o jornalista e vocês me entenderem mal quando eu digo que o cidadão é um jornalista que não tem um texto escrito na sua história. E as pessoas pensam que isso é ofensa, mas não é. Isso é uma verdade. Para você ter o título de jornalista, torna-se necessário um texto qualquer, uma dissertação, um batatinha quando nasce, qualquer coisa nesse sentido. Não acontece. Aí as pessoas acham, quando eu faço alguma crítica, não ao radialista, e não faço, porque é um radialista de alto valor, de alta categoria, eu sempre teço as minhas críticas ao político, que considero, mais uma vez, despreparado, desorganizado e pouco estudioso para dirigir a cidade de Vitória da Conquista e mesmo para pleitear uma vaga de deputado federal, porque assim, se conseguisse a eleição, faria parte da bancada muda e que nós não queremos isso lá em Brasília. Mas aí, voltando ao assunto fundamental do PMDB, nós tivemos ali patenteado um crime eleitoral assim vergonhoso, porque a emissora de rádio, que tem uma programação normal e que tem os seus anunciantes na grade, não pode de forma nenhuma fazer uma transmissão de um comício, de um encontro político reservado, e por isso ele é feito dentro de um órgão, como é o caso da Câmara de Vereadores, e esse comício transmitido através de radiodifusão. Então, aí um crime eleitoral patenteado, que nós não entendemos a posição do PSB, do PT, dos outros partidos envolvidos na política de Vitória da Conquista, que simplesmente não tomam atitude nenhuma. Ora, transmitir por mais de 1 hora, no caso, parece que 3 horas de transmissão do evento, onde se falava de candidatura a governador e inclusive citada a rádio pelo próprio ministro da Integração, que esse já é o zero e vezeiro em cometer crime eleitoral, tanto é que a própria Justiça da Bahia já simplesmente mandou recolher os jornais do PMDB, onde ele fazia a sua propaganda política. Para acrescentar mais gravidade a esse fato, a cidade recebeu uma série de outdoors simplesmente falando, desejando parabéns à conquista, e se os senhores observarem, a coisa foi tão mal feita e tão de última hora que a direção que está o Ezen é uma, a direção que está o Gedel é outra. Então, uma montagem com o objetivo natural de se fazer propaganda política extemporânea. O que é que a lei diz? A lei diz que o partido político tem 20 minutos de propaganda por mês, por semestre, pelo tempo que quiser, usado por spots ou usado por entrevistas, e isso gratuitamente. Mas uma emissora de radiodifusão não pode, por ser serviço público, conceder 1 hora, 2 horas, 3 horas para transmitir uma propaganda política de um partido. Até porque, se a Rádio Cidade fez isso, a Rádio 96 FM, que é a Rádio Globo FM, também o fez, o que é que ocorre? Teria que fazer a mesma atitude com os outros partidos políticos, se fosse possível, mas não é. Então, eu aproveito de uma vez por todas e respondo a todas as pessoas que utilizam o nosso blog para fazer essa pergunta. Sob o ponto de vista de
de sucesso do encontro, nós não podemos dizer que houve sucesso algum. O que nós sabemos é que a própria reportagem da Tribuna da Bahia coloca o senhor Ezen Guzmão como candidato, mas nem sequer toca no nome. Não sabia até aquele momento o nome do candidato. Eu não posso admitir que a falha seja do jornalista que escreve a coluna Raio Laser. De forma nenhuma. É porque o candidato ainda não é conhecido suficientemente para poder ter o seu nome gravado lá nos arquivos do jornal. Então, Conquista precisa, de mais uma vez, entender que nós não podemos deixar a malandragem política imperar. O que é que ocorre? O João Sem Braço e o Cerca Lourenço, que eu tanto falei na Rádio Clube, os senhores se lembram disso, que é aquele que fica dando nó nos outros e simplesmente acha que é honesto, que pode jogar criolina nos outros quando comete os mesmos pecados e pecados até piores. Eu sei, por informações, de que o discurso do ministro Gedel Vieira Lima, nesse encontro, também foi reproduzido na rádio. Claro que todas as queixas não podem ser feitas ao Ministério Público de Vitória da Conquista, porque se trata de uma eleição de deputado federal, então o TRE, lá em Salvador, é que tem a competência para julgar esse tipo de caso. O que nós chamamos a atenção da população é para dizer que a mesma veemência que nós criticamos o professor José Raimundo naquele episódio fatídico, cansativo, mas que nós falamos a verdade o tempo todo, nós estaremos fazendo com qualquer candidato que extrapole os limites da lei e que venha simplesmente enganar as pessoas. Estava olhando ontem, inclusive, um despacho de um procurador federal dizendo o seguinte: tentam com outdoor enganar os mais humildes, tentam com rádio enganar os menos humildes, mas que pensam que são formadores de opinião. De uma forma ou de outra, estarão sempre enganando o povo e usufruindo lucro eleitoral com isso, em detrimento daqueles que respeitam a lei. Então, até quando o Brasil será um país onde só leva vantagem, só ganha aquele que está fora da lei? Então, fora da lei, na minha opinião, tem que ser punido. De forma que nós demoramos esse tempo todo, mas o internauta tem agora a nossa opinião a esse respeito e dizer mais que ela está totalmente respaldada na lei eleitoral do Brasil.